Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso workshop. O guia completo para o planejamento da sua aposentadoria. Bom, primeiramente, eu queria agradecer todo mundo que está presente. Muito obrigada. Eu espero que hoje eu consiga demonstrar para vocês a importância do planejamento previdenciário, né? E eu vou deixar um tempinho no final para as dúvidas, tá bom? Vocês podem mandando no chat, que no finalzinho a gente vai abrir um tempinho para poder responder vocês. Eu vou passando aqui os slides e depois vocês podem mandar umas perguntas, tá bom? Bom, então, primeiramente, vou me apresentar. O meu nome é Isabela Ribeiro, sou advogada especialista na área previdenciária. O direito previdenciário, para quem não sabe, é a parte do direito que trata sobre os benefícios do INSS. Então, a gente trata sobre pensão por morte, aposentadorias, auxílio-doença, BPC, LOAS, enfim, os benefícios assistenciais e também os benefícios programáveis, que é a parte de aposentadoria. Bom, eu sempre fui muito apaixonada por cálculos, então essa união aí do planejamento com a parte do direito previdenciário, eu simplesmente sou apaixonada, tenho aí um conhecimento que veio da prática, né, eu iniciei no INSS, e depois eu comecei a trabalhar com isso, até que eu comecei aqui no escritório. Hoje, quem eu sou, a profissional que eu sou, com certeza não existiria se não fosse essa equipe maravilhosa. Eu sou advogada associada no escritório MR Advocacia Especializada. Bom, o escritório ele fica localizado no sul de Minas, né, na cidade de Guaxupé. É um escritório multidisciplinar, né? Então, a gente trabalha com várias áreas do direito e cada advogado é responsável por uma área. Então, a gente consegue trazer uma advocacia muito especializada para cada área do direito que a gente atua. Então, é isso que a gente busca sempre, trazer o melhor, né, para os nossos clientes. Então, por isso a gente decidiu cada uma se especializar numa área. Então, eu atuo no previdenciário e a área que eu mais gosto hoje em dia é predominante também a parte de aposentadoria e de planejamento. Bom, eu achei essa frase muito interessante, eu acho que ela se encaixa perfeitamente nas questões aí do planejamento. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso serve para a gente poder analisar sobre as questões do planejamento de aposentadoria, que é o assunto que a gente vai tratar hoje. Porque muitas vezes a gente acaba deixando de programar, deixando de se planejar com relação à aposentadoria, a relação aos outros benefícios também, né, os auxílios, porque a gente não pensa nessa questão. Quando chega no momento da aposentadoria, que a gente vai se preocupar e pensar nisso. A maioria das pessoas são assim. Então, por isso que surgiu o planejamento, porque a gente conseguiu uma maneira, né, de antecipar tudo isso e traçar estratégias para que você saiba o lugar onde você está indo. Então, eu queria primeiro explicar para vocês o que é o planejamento, porque é uma coisa muito nova ainda, né? Muita gente não sabe, ainda mais pelo nome que todo mundo chama de planejamento previdenciário. Eu até comentei com as meninas aqui do escritório, que essa parte, esse nome, ele acaba ficando difícil para as pessoas entenderem o que é. Mas o planejamento previdenciário, ele nada do que uma forma de você traçar estratégias para que a pessoa tenha a melhor aposentadoria. Então, o planejamento, ele é justamente para a gente poder prever todo o cenário, antecipar todas essas questões e entregar o melhor benefício. Muitas vezes pode não ser em questão de valor de aposentadoria, mas pode ser através de uma economia mensal
por conta da contribuição para o INSS ser uma forma de investimento. Então, aqui até está falando sobre você imaginar o planejamento como um plano de poupança para a sua aposentadoria. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, descartando essa possibilidade de contribuir para o INSS, pensando que existem outras maneiras de você contribuir ou investir em algum outro tipo de previdência. Só que a gente precisa lembrar que a previdência social é a forma de investimento mais seguro, né? Você não consegue recuperar, não, você não consegue resgatar esse valor antes da sua aposentadoria. Então, aquilo que você vai estar depositando realmente vai ser usado quando você for receber algum benefício. Bom, então, a importância do planejamento. Primeira coisa, que é entregar a melhor condição de aposentadoria. A melhor condição de aposentadoria nem sempre significa que você vai receber, por exemplo, um benefício maior. Por quê? Porque às vezes a gente identifica que a pessoa pode conseguir uma aposentadoria com valor menor, mas ela consegue antecipar essa aposentadoria. Então, ao longo desse período que ela conseguiu antecipar, isso vai se pagar. Então, é uma coisa muito benéfica, que a gente consegue avaliar através ali das regras de aposentadoria. Para a gente chegar a calcular, né, quanto é o valor de uma aposentadoria, a gente precisa seguir as regras que o INSS estipula. E essas regras são bem complexas, ainda mais depois da reforma. Por isso até que a gente sempre comenta que o planejamento é muito individual, não tem como a gente usar o mesmo caso para outras pessoas. Então, cada planejamento tem um detalhe diferente, porque cada pessoa é diferente. Então, nem sempre a melhor aposentadoria é aquela que vem primeiro ou aquela que vem depois. A gente sabe que algumas pessoas, por desgaste mental, preferem se aposentar antes do que receber um valor maior lá na frente. E tudo bem, porque isso é analisado pela pessoa. Então, por isso que o planejamento é tão individual, é tão de cada pessoa mesmo. O planejamento também, ele traz a segurança e organização, né? Segurança porque você vai saber, né, pelo planejamento, quanto que você vai ter que pagar de INSS por mês para conseguir uma aposentadoria de X valor no futuro. E em quanto tempo você vai recuperar esse valor investido. Tudo isso eu vou mostrar um pouquinho mais aprofundado adiante, mas a segurança tem a ver justamente com essa questão de você se prevenir, você saber que se você precisar na velhice, você vai receber X valor, porque você se programou para isso durante um certo tempo. E a organização também tem tudo a ver com essa questão, porque você vai precisar se organizar financeiramente também, né? A gente sabe que a contribuição, ela pode ser de 11% ou de 20%, e até de 5% sobre o salário mínimo, dependendo da pessoa. E para a gente saber qual se enquadra, tem que analisar o perfil dessa pessoa também, e tem que analisar se aquele valor que ela vai destinar para o INSS, realmente ela consegue arcar com isso durante um tempo, porque é realmente uma forma de investimento. Isso também é uma coisa muito importante, a diferença de uma análise para o planejamento previdenciário. Análise, eu digo, quando você vê só o tempo de contribuição. Então, muitas vezes as pessoas, por exemplo, entram lá no site do INSS e buscam um simulador de aposentadorias que consta lá. O problema da gente confiar nesse sistema é que ele não analisa algumas variáveis. Então, acaba que ele não consegue determinar algumas coisas que você vai ter certeza, como planejamento, por exemplo. Uma das coisas que na análise não faz é a questão do investimento, que eu considero uma das partes mais importantes do planejamento. Porque é aí que você vai colocar exatamente quanto vai ser o valor que você vai receber de aposentadoria e quanto você vai ter que investir para aquilo. Inclusive, aqui, olha, se a gente olhar, não verifica a possibilidade de antecipação de aposentadoria. Isso também
Porque a antecipação de aposentadoria, nesse caso, ela se refere a algumas particularidades que o INSS pode não considerar. Eu também vou explicar um pouquinho mais para frente, que eu deixei essa parte que eu considero uma coisa assim, a utilidade pública. Todo mundo tem que saber que a gente não pode, não é que você, que a calculadora do INSS vai estar totalmente errada toda vez, não é isso. Mas é que ela não considera algumas variáveis, como, por exemplo, se a pessoa trabalhou sem registro, se a pessoa foi trabalhador rural, segurado especial, quando aquela pessoa trabalhava na roça com a família. Se ela trabalha com atividade insalubre, o INSS também não faz aquela conversão a mais. Então, tudo isso aquela calculadora do INSS não considera. E muita gente acaba levando o que está ali como, vamos dizer assim, confiando naquilo e pronto, aí vai, que cria aquela expectativa e depois acaba não acontecendo. Por isso que eu digo, é sempre bom conferir se tudo está ali, se está tudo certo, para depois você realmente falar, não, tudo bem, aqui está a data. Só que uma coisa ela nunca vai projetar o valor de investimento, nem o valor da aposentadoria no futuro, porque ela calcula o que foi pago até aquele momento. Coisa que o planejamento faz, né? A gente leva em consideração o que a pessoa vai contribuir até no futuro. Então, a gente faz uma projeção, vamos supor, se uma pessoa faz o planejamento em 2023 e ela vai se aposentar em 2045. Então, a gente analisa todo esse período de tempo contribuído para projetar essa aposentadoria lá para frente, ver quanto que ela vai pagar de INSS e quanto que ela vai receber de aposentadoria para ver se o retorno sobre o investimento realmente vai ser bom. Então, só para deixar claro aí que tem essa diferença entre entre essas duas questões. Muita gente acaba, às vezes, confundindo uma análise com o planejamento. O planejamento, ele não é para ver se você tem direito à aposentadoria, ele é muito além disso. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho na aposentadoria dos empresários, né? O empresário, a gente pode aqui considerar a pessoa que é contribuinte individual, que tem algum negócio, que é aquele autônomo, né? Hoje em dia, o autônomo, ele tem o nome de contribuinte individual para o INSS. Mas como a gente usa muito autônomo, né, as pessoas conhecem muito dessa forma, a gente vai manter para que as pessoas possam entender uma linguagem bem mais tranquila. Então, o contribuinte autônomo, o sócio de uma empresa, aquela pessoa que tem um pequeno negócio, que vende bolo, que vende, enfim. Essas pessoas, elas são contribuintes individuais. Todo mundo que é contribuinte individual, que recebe uma remuneração pelo seu trabalho, é considerado um contribuinte obrigatório do INSS. É uma coisa que eu sempre falo também, que é utilidade pública. As pessoas que são empresários, que às vezes não tem CNPJ aberto, ou tem um MEI, ou tem, trabalho informal, não tem nada que declara, enfim. A contribuição previdenciária, para quem recebe uma remuneração, ou seja, para quem é autônomo, ela deve ser paga. É como se fosse assim, é uma obrigação mesmo, né, que é a questão tributária que envolve o direito previdenciário nas contribuições, é que todo mundo que exerce uma atividade remunerada deve pagar o INSS sobre o valor da remuneração. E muita gente não entende ou ainda não sabe que é obrigatório. Então, eu acho super importante mencionar isso aqui. Para os empresários, ainda entra uma outra questão também, que eu vou falar aqui no próximo slide para vocês, mas é uma forma também de ajudar nas custas da empresa e de também aquele empresário, aquele sócio, se preparar para o futuro, né, para resguardar aí um futuro mais tranquilo, uma aposentadoria, que assim, eu digo que eu vejo isso na prática, né, muitas vezes as pessoas se arrependem de não ter tentado procurar alguma forma de regularizar algumas situações do passado, né. Então, aqui tem alguns pontos relevantes do planejamento previdenciário. A primeira delas a gente colocou autonomia sobre as contribuições.
Por que isso? O contribuinte individual, no caso até do empresário, quando ele é sócio da empresa, ele faz a contribuição sobre o prolabore. E, dependendo da tributação da empresa, é possível você pagar um valor de INSS sobre aquela remuneração que você vai declarar e o restante você colocar como distribuição de lucros. Dessa forma, a gente consegue a contribuição, dessa forma a gente consegue balancear a contribuição que vai ser destinada para o sócio, fazendo planejamento também até porque às vezes aquela pessoa pode investir aquele valor diretamente na empresa ou em algum outro negócio, né? A gente sabe que os empresários, eles são bastante visionários, então eles possuem várias fontes de renda, né, muitas vezes, então aquele valor de contribuição pode ser destinado para várias outras coisas, mas tudo isso eu sempre verifico de acordo com o perfil de cada pessoa, né, o que ela pretende para a vida dela. Então, por isso que eu falei no início, eu repito que o planejamento nunca é a mesma coisa para as outras pessoas. Até aqui, o segundo tópico seria justamente isso, estratégias de acordo com o perfil. Por quê? Cada pessoa pretende alguma coisa para o futuro, para o presente, tem alguma expectativa. Então, algumas pessoas não têm o desejo, por exemplo, de investir um valor maior no INSS. Então, elas querem investir em outro lugar. Então, para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa estudar todo o caso dela, inclusive da empresa, para ver se é possível a gente fazer esse tipo de recolhimento, esse tipo de planejamento. O segundo tópico, o terceiro, né, sobre planejamento previdenciário mais o planejamento empresarial. Por que que tem essas duas questões? Porque o planejamento previdenciário, quando a gente está falando do sócio da empresa, ele tem que ser feito junto com o planejamento empresarial. Então, muitas vezes requer que a gente tenha contato com o contador daquela empresa, daquela pessoa, para que a gente consiga conversar e fazer uma coisa que fique boa, né, dentro do INSS e também da empresa, e questão de imposto de renda também, que é super importante. Isso muita gente também tem dúvida, que é com relação à questão do imposto de renda. Se você declarar que você recebe uma renda X, você tem que pagar o INSS sobre aquela renda. Então, é super importante, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente calcula o valor também que é pago de imposto de renda, porque uma coisa vincula a outra. Então, por exemplo, se você paga o INSS sobre 2 salários, no caso 3 salários, vamos colocar, que é já uma renda tributável aí no imposto de renda, você tem que declarar também imposto de renda, porque as duas coisas comunicam. Então, a gente não pode, quando vai fazer um planejamento de uma aposentadoria, esquecer desse detalhe. Por isso, até que quando a gente vai analisar o valor do investimento, a gente coloca também o imposto de renda, porque é ele que, esses dois valores, INSS e imposto de renda juntos, que vão dizer se realmente o valor ali investido vai compensar, vai retornar para aquela pessoa no momento da aposentadoria, né? Ou ainda em quanto tempo esse valor vai retornar para ela. Escolha da forma mais adequada de contribuição. Isso também é muito importante. Muitas pessoas, muitos empresários, né, acabam abrindo um MEI. O MEI, ele é um grande problema para a questão previdenciária quando a gente fala em aposentadoria. Por quê? O MEI, ele não possibilita que a pessoa se aposente por tempo de contribuição se ela não fizer a complementação daquela contribuição mensal. Então, o que que acontece? Muitas vezes as pessoas são orientadas a abrir um MEI e ela vai pagando por muito tempo, né? O empresário ali, microempreendedor individual, vai pagando, e aí quando ele vai pedir a sua aposentadoria, aí o INSS não considera, né? E aí a pessoa se pergunta, gente, mas eu paguei tanto tempo de INSS, por que que não considerou?
porque essa contribuição realizada como MEI, ela só conta na aposentadoria por idade. Então, a gente precisa observar essa questão, e isso não é uma coisa irreversível. A gente consegue fazer a complementação do valor que foi pago menor, né? Porque o MEI, o que acontece? Ele recolhe 5% sobre o salário mínimo. E para a pessoa conseguir uma aposentadoria por tempo de contribuição, ela precisa recolher sobre 20%. Então, algumas questões relacionadas a essa questão do MEI, também quem recolhe sobre 11%, precisam ser verificadas, né? Precisam ser analisadas, e para cada pessoa a gente analisa. Não, você vai realmente se aposentar com um salário mínimo, então não tem porque, em alguns casos, a gente aumentar o valor da contribuição, porque aquilo não vai retornar para a pessoa, não vai valer a pena financeiramente, né? E aí, em alguns casos, quando a pessoa vai realmente só se aposentar por idade, é muito melhor que ela recolha 11% do que 20%, porque ela vai economizar praticamente R$ 100 por mês. Só que para a gente conseguir essas respostas, somente é através do planejamento previdenciário mesmo, que é onde a gente vai estudar a fundo a vida da pessoa. Quando uma pessoa chega aqui no escritório, né, para a gente conversar, a gente fica horas conversando. Isso acontece porque a gente precisa saber da vida da pessoa inteira. Até porque tem algumas coisas que pode ser que ela não esteja lembrando, algum trabalho rural, né? Então, a gente vai ali conversando para que tudo fique esclarecido e a gente possa realmente identificar todas essas questões, né? De contribuição, algumas pendências. Então, tem até uma questão que muita gente acha que o planejamento é só para quem recebe valor muito alto e vai aposentar com salários maiores, mas não é. Porque o planejamento, ele também gera uma economia. Então, mesmo aquela pessoa que recebe um salário, em algumas ocasiões ela consegue economizar por mês. E isso, durante muitos anos, é uma diferença enorme, porque vamos colocar R$ 200 por mês em 10 anos. Isso dá muito dinheiro no final. Então, por isso que eu falo que a gente precisa realmente pensar em cada caso de forma individual. Essa parte também é a minha preferida, que é a análise do retorno do investimento. O investimento no INSS, a gente analisa como o valor... Desculpa, gente. Como o valor que a pessoa pagou, né, que ela pagou ao longo do tempo, e faz uma comparação com o valor que ela vai receber ao longo da vida. Como que a gente faz esse cálculo? Quando a gente recebe um valor de benefício, então, por exemplo, até a gente chegar no cálculo do valor do benefício, é preciso analisar toda a documentação, colocar todos os salários de contribuição, para a gente conseguir chegar no valor X. Então, a pessoa vai se aposentar com X de aposentadoria. A gente analisa a expectativa de sobrevida dessa pessoa. Quando é mulher, é um valor, né, uma idade, e o homem é outra, porque o homem, né, vive um pouco menos que as mulheres. Então, a gente coloca isso no planejamento. Eu até falo que essa é uma parte triste, que a gente tem que analisar a expectativa de vida daquela pessoa, né? A gente fala de sobrevida, porque é a expectativa que aquela pessoa vai sobreviver durante um tempo. Então, a gente coloca, por exemplo, o limite, né, determinado pelo IBGE, até a gente pesquisa tudo certinho. Então, a gente coloca esse valor dessa idade, e através dessa idade a gente calcula o tempo que a pessoa receberia de aposentadoria naquele espaço de tempo. Então, se uma pessoa, ela começou a se aposentar com 60 anos, e ela vai viver até os 83, ela vai ter 23 anos recebendo uma aposentadoria. Então, a gente pega esse valor, multiplica pelos 23, e aí a gente vai ver mais ou menos qual que vai ser o valor que ela vai receber ao longo daquele período. Tendo esse valor, né, do que ela vai receber, a gente tira do valor que ela investiu no INSS, e aí nós conseguimos analisar qual vai ser o valor que ela vai ter efetivamente, vamos dizer assim, lucrado
com o investimento na aposentadoria, porque a gente pega o que ela gastou e o que ela vai receber, subtrai, e esse seria o valor do retorno do investimento. Inclusive, o retorno do investimento, ele também é calculado em meses, então a gente consegue ver em quantos meses aquela pessoa vai recuperar o que ela investiu no INSS. Pode ser da vida toda e pode ser também dali para frente, né? Quando a pessoa, às vezes, ela vai se aposentar daqui a uns anos, ela começa a investir mais, por exemplo, em 2023, ela vai aposentar em 2030. Então, a gente vê quanto que ela vai retornar esse valor que ela pagou ali para conseguir uma aposentadoria melhor. Uma coisa também que é feito no planejamento é analisar os recursos financeiros. Então, é claro que para a gente chegar num ponto X, né, qual seria um valor bom, é analisado o caso da pessoa, né, quanto que ela está disposta a investir naquele valor, o que seria uma aposentadoria boa para ela. Então, isso são coisas perguntadas no planejamento. Quanto você poderia investir e quanto seria um valor ideal de aposentadoria. Nesse aspecto, a gente tenta projetar no melhor cenário, né, que a gente vai encontrar, se a gente consegue fazer esse valor, quanto que a pessoa vai realmente pagar para conseguir aquilo, se ela tem essa condição. O planejamento, no caso de Prolabore, é exatamente como eu falei, né, em alguns casos, a pessoa, ela tem Prolabore, porque ela é sócia da empresa, então ela faz a retirada por Prolabore, e nesse Prolabore, dependendo da condição da empresa, a gente consegue analisar se aquele valor vai ser realmente possível da gente aplicar. Então, existem alguns casos que as pessoas conseguem realmente economizar, porque às vezes ela estava contribuindo sobre o teto, né? A gente sabe que alguns empresários fazem a retirada sobre o teto e não pensam nessa possibilidade, ou ainda não consultaram essa possibilidade de fazer a distribuição de lucros, e às vezes aquele valor mensal é muito alto para o que ela vai ter de retorno. Às vezes ela investe mais no INSS do que ela tem retornado para ela no momento da aposentadoria. Então, realmente, a gente vai analisando todos esses pontos. Agora a gente vai falar sobre análise de investimentos no planejamento. Então, aqui até coloquei como podemos analisar quanto será investido no INSS. Então, primeiramente, a gente pega o valor mensal, então o valor que a pessoa vai pagar por mês. Depois, a gente pega o valor até a data da aposentadoria. A gente vai pegar esse valor que ela vai contribuir por mês e projetar ele até a data da aposentadoria. Tendo esse valor do investimento, a gente vai fazer a comparação do retorno do investimento, que é feito através do valor investido e o valor recebido, considerando a expectativa de sobrevida. Então, primeiro, quando a gente analisa o retorno sobre o investimento, a gente analisa o valor pago mensalmente de INSS e imposto de renda até a data da aposentadoria. Nesse caso, a gente consegue simular vários cenários. Então, vou pagar o INSS sobre um salário, quanto que vai ser? Vou pagar o INSS sobre 2, vou pagar o INSS sobre o teto. Então, como as regras de aposentadoria, a regra do valor da aposentadoria é bem dinâmica, porque ela é uma porcentagem no valor que a pessoa, no valor que a pessoa contribuiu, então a gente consegue trabalhar com bastante possibilidades. A gente vai analisando ali, por isso que é preciso entender o perfil que aquela pessoa tem e o que ela quer, né, para o futuro, quanto que seria uma aposentadoria legal. Depois, a etapa 2, a gente analisa o cálculo do possível valor de aposentadoria. Então, visualizando aí todos esses cenários, a gente analisa, vai pagar sobre 1, sobre 2 e sobre o teto. Quanto que seria o valor da aposentadoria para cada contribuição? Então, se eu contribuir sobre o teto, eu vou ter tanto de aposentadoria. Se eu contribuir sobre 2 salários, eu vou ter tanto de aposentadoria. Funciona assim e a gente sempre projeta isso lá para o futuro.
A gente faz depois, na etapa 3, né, a gente faz a comparação de tudo, da expectativa de vida, de todos os cenários que a gente criou, porque no final do planejamento, sempre tem muitos cenários possíveis, né, isso em vários casos, não é nem um caso mais complexo, é um caso comum, que a gente consegue verificar várias coisas que a gente pode fazer, que pode economizar, que pode gerar um investimento menor e um lucro maior. Então, eu amo essa parte justamente pela dinâmica que ela traz, para que a gente pode trabalhar com várias possibilidades. E aqui eu trouxe alguns exemplos práticos de cálculo de retorno de investimento. Eu achei legal trazer isso, porque às vezes a gente fala tanto sobre a parte mais teórica, né? E essa parte de prática mesmo, como é que funciona isso no papel? Como que é feito isso? Eu até falo, não adianta a gente falar nessa parte de planejamento de uma forma muito, vamos dizer, aquela coisa muito formal, né? Porque essa questão de aposentadoria tem muitas particularidades, é muita lei, é muita coisa, e muitas vezes as pessoas acabam não entendendo. Então, a gente tem que utilizar uma linguagem mesmo de exemplos, mostrar como é que funciona, e por isso eu quis trazer aqui um exemplo para vocês. Bom, aqui a gente tem o valor da contribuição. Então, aqui no primeiro, a gente tem a pessoa contribui sobre o salário mínimo. Nesse caso, a aposentadoria, deixa eu só colocar aqui, que está muito longe, eu não estou conseguindo enxergar para falar para vocês. Eu vou só colocar mais pertinho do meu rosto para poder falar os valores exatos. Bom, então, no primeiro caso, é valor de RMI. Essa é uma sigla aí previdenciária, mas é renda mensal inicial de aposentadoria. Seria o valor inicial da aposentadoria. Então, nesse caso, né, hipotético, vamos colocar que se ela contribuísse sobre um salário mínimo, o valor da aposentadoria seria de R$ 4.141,56. Se fosse sobre 2 salários, seria de R$ 4.499,04. E no outro caso, se ela fosse contribuir sobre o teto, seria R$ 5.869,24. Então, o que a gente percebe aqui? A diferença não é muito grande, apesar dessa do teto e 2 salários ser significativa, né? Se a gente for considerar por muitos anos, o valor que ele vai investir no INSS vai ser muito grande. Então, aqui na segunda linha, aliás, desculpa, na terceira, a gente tem o valor da contribuição. Aqui, nesse caso, a contribuição mensal para um salário mínimo seria de R$ 145,20. Isso a gente considerando 11%. Já se fosse sobre 2 salários, seria o valor de R$ 286,00. E sobre o teto, seria R$ 825,82. Isso seria o valor mensal. Então, assim, o valor do investimento para quem vai contribuir sobre o teto é R$ 825,82, enquanto sobre 2 salários é R$ 286,00, que a gente precisa analisar se isso vai valer a pena no final. Então, aqui, olha, o investimento projetado de INSS e imposto de renda, no caso da pessoa contribuir sobre o teto, seria de R$ 177.860,44, enquanto sobre 2 salários seria de R$ 30.119,87 e um salário seria de R$ 14.517,56. Então, por isso que é uma análise que a gente precisa ver todos os aspectos, porque de início, se a gente vê só a questão do valor da aposentadoria, a pessoa vai se aposentar contribuir sobre o teto, ela se aposentaria, nesse caso, com 5.869.
Então, seria mais de R$ 1.000 de diferença da contribuição feita sobre 2 salários. Só que o que acontece? Nesse caso, o valor investido também é muito alto, porque é 177 mil em um e 30 mil no outro. Para a gente saber se isso vai valer a pena, é só realmente analisando, fazendo a comparação no final entre as duas. Então, aqui, olha, nesse caso, também a gente tem aqui, olha, o valor que a pessoa vai recuperar, desculpa, o tempo que ela vai recuperar, em meses. Então, no caso da pessoa que contribui sobre um salário, nesse caso específico, né, seria em 4 meses, enquanto sobre 2 salários ela recuperaria esse valor investido em 7 meses, e aqui, se ela contribuir sobre o teto, seria em 31 meses. Então, assim, aqui a gente até tem as datas, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar esses valores também, qualquer coisa vocês podem falar aqui no chat. Eu estou até escrevendo isso, porque eu não sei se vocês estão conseguindo ler, porque para mim acabou ficando um pouquinho pequeno. Marina, você pode me dar o feedback que o pessoal está conseguindo ver, se vocês estão conseguindo enxergar? Isabela, está bem pequenininho, mas a gente vai disponibilizar, né, depois o material para quem chamar a gente, né, pelo WhatsApp do escritório. Isso. E aí vocês vão conseguir visualizar, mas está dando para entender bem, porque você está descrevendo, mas realmente ficou bem pequenininho. Tá. Bom, depois a gente vai disponibilizar esse material para vocês conseguirem visualizar também essas questões, né? E qualquer dúvida também sobre alguma coisa que foi falada ou alguma questão, vocês podem entrar em contato com o escritório. O contato do escritório vai estar aqui no final também do slide. Vou deixar o celular, o e-mail, para caso de alguma dúvida sobre o que foi falado aqui, né, alguma coisa mais aprofundada, vocês podem entrar em contato com a gente, tá bom? Então, aqui, nesse caso também, eu vou explicar bem detalhadinho. Ah, muito obrigada, Heloísa, é isso que eu quero. Eu quero que vocês consigam entender o que eu estou querendo dizer, né, para que fique bem claro. Mas, assim, eu acho que vocês já estão entendendo essa dinâmica do planejamento, né, dessa parte de retorno de investimentos. Bom, então, aqui, nesse caso, a gente até tem como saber, por exemplo, quando que a pessoa vai... Ah, sim, Rafael, muito obrigada, viu? Então, pessoal, se alguém se alguém não tiver conseguindo enxergar, vocês podem dar zoom na tela, que vocês conseguem ver os valores também para acompanhar comigo, tá bom? Sobre a questão da recuperação do investimento feito, por exemplo, aqui, se a gente vai na penúltima linha, fala todo o valor que a pessoa, no caso, ganhou, né? Porque a gente considera aí que se ela investiu um valor e ela recebeu a mais, ela ganhou. Por isso que o planejamento ele também é considerado uma forma de investimentos, porque você pode investir e você vai ter aquele valor retornado para você. Só que para isso tem que ser tudo feito de forma muito estratégica. Então, para que a gente consiga chegar no resultado que seja positivo, é preciso realmente um estudo. Se a gente faz de cabeça, às vezes a gente não põe na balança o que a gente está depositando aí. Esse valor, por exemplo, de 177 mil, não é nem um valor que ele pagou a vida inteira. É um valor que ele pagou, por exemplo, em 2023, e ele vai se aposentar em 2030. Então, é nesse período de tempo que ele vai ter investido 177 mil. Agora, vocês imaginam uma pessoa que contribui a vida inteira sobre o teto. Quanto que ela investe para se aposentar? É muita coisa. Por isso que a gente precisa realmente pôr na ponta do lápis e ver se isso
vai retornar. Em alguns casos, né, a pessoa realmente assume esse risco, vamos dizer assim, porque ela quer contribuir sobre o teto, mas quando a gente coloca na ponta do lápis, em alguns casos, né, não vale, porque ela não vai ter aquele valor revertido no momento da aposentadoria. Já aconteceu, em alguns casos, já visualizei uma pessoa que contribuiu mais do que ela ia receber ao longo da vida, entendeu? Então, para que esse dinheiro não seja desperdiçado, se existe essa possibilidade da gente analisar, vamos dizer assim, esse valor investido. Fernanda, eu vi sua pergunta, a gente vai abrir depois, até pessoal, se vocês quiserem me mandando, desculpa eu interromper até o que eu estava falando, mas eu acho importante, a gente vai responder algumas perguntas no final, vou abrir um pouquinho, assim, não falta muito para a gente acabar, e aí vai ser legal que eu vou abrir um tempo para a gente conversar, se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente vai esclarecendo, mas pode mandar aqui no chat que a gente vai anotar e responder, tá bom? Bom, então, é isso que eu estava voltando, né, o que eu estava falando, que eu já vi um caso que a pessoa realmente pagou muitos anos sobre o teto, e ela não teria retornado aquele valor de aposentadoria, porque o que foi investido, só para vocês terem uma ideia mais ou menos aí, existem alguns casos que no final, assim, ao longo de muitos anos, a pessoa chega a investir mais de R$1 milhão, 2 milhões, porque ao longo dos anos, né, então, você imagina, você contribuindo aqui pelo teto, a pessoa contribui R$825 por mês. Imagina você contribuindo R$825 ao longo de 35, 40 anos. Fora que também, para que uma pessoa receba 100% do valor que ela contribuiu, então vamos colocar assim, o INSS ele tem uma regra para ele calcular o valor dos benefícios, os que vieram depois da reforma da Previdência. Então, como que funciona? A pessoa, o homem, eu vou colocar o homem, depois eu dou o exemplo da mulher também. O homem, quando ele se aposenta, ele vai receber 60% da média das suas contribuições de início e 20% a mais sobre o excedente dos 20 anos de contribuição. Aliás, desculpa, 2% a mais do tempo que ultrapassar os 20 anos. Então, se a gente fazer um cálculo básico aqui, o que vai acontecer? Se uma pessoa contribui para o INSS, para ela ter 100% da média das contribuições, ela vai ter que contribuir 40 anos, no caso do homem, e 35 anos no caso da mulher. Isso porque, como que o INSS faz para calcular o valor do seu benefício? Ele vai somar tudo que você já contribuiu e dividir pelo número de contribuições. Então, esse cálculo é feito assim. Só que aí ia ser muito bom. Imagina se a gente recebesse tudo que a gente pagou. Só que o INSS falou assim, não. Para você se aposentar com 100% da sua média, você vai ter que pagar um pouquinho mais de INSS. E aí também é um cálculo que a gente analisa. Porque, como tem essa variação de porcentagens, vamos supor, às vezes a pessoa tem o direito a se aposentar. Então, a pessoa tem o direito a se aposentar e ela tem, no caso do homem, vamos colocar aí, 36 anos. Então, ele vai ter 86% da média, vamos colocar assim. Quando ele tem esse valor, aí ele vai pensar, não, mas eu quero aumentar a média. Como que eu faço para aumentar a média? Você tem que contribuir mais. Você tem que contribuir um pouco mais. Então, assim, para a gente verificar se vale a pena também, porque às vezes a pessoa fala, não, eu quero aumentar a minha aposentadoria. Vai valer a pena eu pagar mais todo mês? Eu vou conseguir recuperar isso para eu conseguir uma média melhor? Então, aí a gente vai analisando caso a caso. Assim, tem muitos casos, né? Não só a gente já viu, ou todas as pessoas que fazem planejamento têm certeza
que viram só casos que foi, vamos dizer, que foi perdido dinheiro. A maioria dos casos, inclusive, a pessoa consegue retornar o investimento, tem um valor melhor, vamos dizer assim. Inclusive, nesse caso aqui, olha, que eu estou mostrando, ele teria um retorno sobre o investimento de mais de R$ 1 milhão, se a gente considerasse a expectativa de sobrevida. E eu sempre falo, eu espero que as pessoas vivam muito. Eu quero que todo mundo faça aquele bolinho lá, que falando que é o prejuízo do INSS. Porque eu sei que todo mundo contribui, não é fácil contribuir, que é um valor que, lógico, pesa por mês. A gente sabe que não é fácil destinar um valor alto para o INSS, e às vezes as pessoas nem têm escolha, porque aqui eu estou falando de pessoas que são autônomas, né, que a gente às vezes pode verificar várias possibilidades, mas também existe o planejamento para as pessoas, também existe a questão do planejamento para as pessoas que são registradas, né, porque às vezes a pessoa ela quer sair do emprego, então eu quero sair do emprego, eu quero saber quanto tempo ainda tenho que pagar de INSS para conseguir me aposentar. E aí, a gente analisa e a pessoa escolhe, ela vai falar, ó, continuo trabalhando, não continuo, ou às vezes eu vou ficar até essa data aqui na empresa, e depois eu quero contribuir para o INSS, ou com um valor equivalente ao meu salário, ou com um valor um pouco menor, quanto que ficaria a minha aposentadoria. Então, como eu já disse para vocês, eu estou até sendo repetitiva nessa questão, mas é verdade. Não tem como a gente fazer uma coisa genérica quando se fala em planejamento. Realmente, é um estudo muito aprofundado de cada pessoa, de cada situação, né? Então, eu falo assim, estou espalhando a palavra do planejamento, por isso que eu estou tão feliz em estar aqui falando para vocês sobre isso. Espero que vocês possam entender e sair daqui sabendo dessa importância. Bom, aqui eu falo também sobre a questão da calculadora do INSS, já até mencionei para vocês sobre isso, mas é uma coisa que eu também acho importante frisar. A calculadora do INSS, ela não faz os cálculos complexos, né, que é essa questão, tempo especial, tempo rural, fazer conversão. Também no INSS, se você analisar o seu extrato de contribuição, lá tem algumas pendências. Essas pendências, se não forem regularizadas, algumas podem fazer com que o INSS não considere na aposentadoria. Só que lá na calculadora, no simulador, quando você coloca, ele considera. Então, a pessoa pensa que está tudo certo. Aí ela vai pedir, e aí o benefício é negado. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. O INSS também tem informações incompletas, às vezes tem um registro que está sem a data do fim do vínculo, o INSS não vai considerar tudo. Valor também, se a empresa não depositou o INSS de forma correta, ela precisa, isso precisa ser corrigido para que você não seja prejudicado. E também não é feito na calculadora do INSS a análise do futuro, né? A questão de investimentos mesmo, projetar contribuição, projetar valor investido, enfim. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe, vou falar rapidinho, que o meu tempo já está apertado. Então, aqui, nesse caso, ó, o simulador do INSS, aí vocês dão um zoom na tela, porque eu imagino que deve estar pequeno, e para vocês também eu vou olhar de cá. Nesse caso, a pessoa, no simulador, constava que a pessoa tinha 34 anos e 11 meses de contribuição. E quando ela foi pedir aposentadoria, foi negado, constando que ela tinha 25 anos e 6 meses e 16 dias. Então, quer dizer, alguma coisa aí não estava certa, né? Nesse caso hipotético, que a gente visualiza aqui, através de um planejamento, a gente conseguiria analisar o tempo correto, que nesse caso foi de 33 anos. Ai, desculpa, eu não passei a tela. Ó, então, aqui, através do planejamento, verificou-se que ela tinha direito a duas regras de transição, duas regras de aposentadoria. Desculpa. Uma
pela regra anterior à reforma, porque ela já tinha direito adquirido, e a outra com a regra do pedágio de 50%. Essa regra do pedágio tem a questão do fator previdenciário, então pode ser que diminua o valor da aposentadoria, por isso que tem que ser estudado se realmente vale a pena. Então, nesse caso, foi identificado que ela tinha, na verdade, 33 anos de contribuição, 8 meses e 29 dias. Então, ela teria aí adquirido direito a uma regra de aposentadoria. Depois do planejamento, com as devidas correções das pendências, né, de 25 anos, ela conseguiu se aposentar. A gente sabe que, no mínimo, uma mulher precisa hoje ter 30 anos de tempo de contribuição. Existem várias regras, a gente tem 5 regras de transição também. É que esse evento não é muito para a gente falar sobre aposentadoria em si, mas existem as regras, e, nesse caso, no mínimo, 30 anos de contribuição para a mulher. Para aposentar por tempo, tá? Pode se aposentar por idade também, que é outra questão. Então, nesse caso, o benefício teria sido concedido em 2 meses, né? E aqui, a gente colocou até uma conclusão, que nesse caso hipotético, vamos considerar que ela receberia 3.876 de aposentadoria. Se a gente for considerar isso, né, que ela receberia isso, e ela conseguiu antecipar a aposentadoria dela em 91 meses, porque se ela tivesse realmente 25 anos de tempo de contribuição, ela só ia se aposentar em 2039. Então, de 2039, a aposentadoria foi para 2022. É uma diferença muito grande, e nesse caso, uma antecipação de 91 meses. Se a gente calcular 91 meses vezes o valor que ela vai receber de aposentadoria nesse espaço de tempo, ela teria deixado de perder. A gente fala deixar de perder, porque se ela não fosse atrás de regularizar, de tentar fazer um planejamento, essa pessoa não conseguiria receber esse retorno de investimento, que nesse caso seria de 352.658,67. Ó, tá bem aqui, certinho, como foi feito, vamos dizer, esse estudo desse caso hipotético. E aqui, esse é um textinho que eu achei muito legal. Eu até não quero ler slide, mas esse eu acho que vale a pena rapidinho a gente falar. Você está pronto para garantir um futuro financeiro estável e tranquilo? Eu acho que isso resume o planejamento diário. E até coloco, se você está disposto, se você quer um futuro tranquilo, que você não vai ter surpresa, vai ter lá o seu valor todo mês caindo o valor de INSS por mês, eu tenho certeza que isso vai te dar uma segurança e um conforto, né? Eu sei que a aposentadoria, em muitos casos, ela consegue sustentar uma família, né? Às vezes a pessoa não tem condição, e isso muda a vida da pessoa. Então, eu acho muito importante, sim, a gente pensar na previdência social, não descartar isso, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe quando vai precisar de um benefício. Inclusive, não é só sobre aposentadoria, né? Tem os benefícios aí, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, então tem várias coisas. E agora, para a nossa conclusão, muito obrigada. Eu vou abrir para perguntas, depois eu vou voltar só para a gente falar sobre as nossas redes sociais também, mas eu vou deixar agora aqui no comando com a Marina, para ela me passar as perguntas que vocês fizeram. Isabela, vamos lá para as perguntas. Tiveram algumas perguntas interessantes aqui, eu vou te passar. Quem tiver mais dúvidas, se quiser enviar aqui pelo chat, ou se quiser também levantar a mão e desbloquear o áudio, fique à vontade. É só apertar na mãozinha, né, que a gente consegue responder. A primeira pergunta que a gente teve aqui foi da Kátia Helena Alves Costa. Ela perguntou, como ela disse no início, o planejamento é individual, até mesmo para professores da Prefeitura Municipal de Guaxupé. Então, ela pergunta se dá, né, se dá para aplicar o planejamento previdenciário para as professoras municipais. Sim, Kátia, é uma ótima pergunta que você fez, né?
As professoras, os professores, eles são uma categoria especial que a gente considera ali para a parte previdenciária, porque existem alguns fatores diferentes das demais aposentadorias, né? Então, a gente consegue analisar cada caso, né? A professora também tem regras particulares, inclusive, tem a possibilidade de usar o tempo de professora com um tempo que não foi professora e ter uma aposentadoria comum. Mas, na maioria dos casos, as duas, por exemplo, pode se juntar ou você escolhe a aposentadoria como professora. É um nicho totalmente diferente, por isso que eu até falei, questão individual é assim, porque, por exemplo, tem as professoras, tem quem trabalha com atividade insalubre, também é considerado uma outra forma, os empresários também, é um nicho de planejamento, porque não é igual as regras, principalmente alguns de contribuição, alguns de tempo, como é no caso das professoras, que tem uma redução na idade, tem uma redução no tempo de contribuição. Então, são as particularidades, né? Na questão municipal, algumas professoras que têm, por exemplo, que trabalham para o município, elas têm um regime especial, né? Uma previdência, no caso, diferenciada, não é pelo INSS. No caso aqui de Guaxupé, é pelo INSS, mas existem alguns lugares, né, algumas cidades que têm uma previdência própria para aquele servidor se aposentar. No Zambinho mesmo, as professoras, né, os servidores, eles têm uma aposentadoria dentro da prefeitura mesmo, então não é pela INSS, aí são regras totalmente diferentes. Elas seguem sim o INSS, né, em alguns aspectos, mas são regras próprias. Então, cada planejamento é realmente de um jeito. Vamos para a próxima, Isabela. Muito bem respondido. Realmente são casos bem... ela até falou aqui, né? Da individualidade de cada caso. Então, realmente, a gente tem que analisar cada caso com muito cuidado. Eu percebo que essa parte do planejamento é muito minuciosa mesmo, né? São muitos detalhes a serem observados. Sim. E a próxima pergunta que a gente teve foi da Fernanda. Ela perguntou, doutora, pode me passar o valor de um planejamento? É preciso agendar? Então, Fernanda, o planejamento, como ele é muito individual, né, é uma coisa que cada pessoa é de um jeito, quando a gente vai analisar, é sempre verificado a particularidade de cada caso. Então, não existe um valor fixo, realmente. Eu analiso e a gente passa um orçamento, né? E, no caso, se você tiver intenção de agendar com a gente, eu vou deixar o nosso contato aqui. É só entrar em contato com o nosso telefone, nosso e-mail, nosso WhatsApp, que a gente vai agendar um horário e já separa um bom horário, porque eu falo, esse momento aí que a gente fala o primeiro atendimento, né, que a gente conversa sobre o planejamento, eu vou perguntar tudo, desde quando você começou a trabalhar, desde quando você nasceu, porque alguns casos têm período rural, até hoje. Então, eu demoro realmente bastante tempo nesse sentido, porque eu quero entender toda a vida da pessoa. Então, realmente é uma coisa diferenciada e eu me orgulho bastante disso. Vamos lá para a próxima pergunta. Também da Kátia, ela perguntou se toda aposentadoria tem perda salarial. Então, como a gente estava conversando, existem casos e casos, mas quando a gente verifica que o valor que a pessoa está depositando no INSS não vai ser retornado, a gente analisa estratégias para reduzir o valor da contribuição, se for possível, né? Claro que todo caso a gente precisa realmente ver, porque existe questão tributária, questão de imposto de renda, então, para a gente chegar nessa conclusão, realmente precisa verificar, mas tem casos, igual eu falei, muitos casos, realmente a pessoa tem um valor retornado, porque às vezes ela imagina assim, mas eu estou pagando isso por mês, mas a minha aposentadoria vai ser, vamos dizer assim, estou pagando sobre o teto e minha aposentadoria vai ser de 6 mil, porque o teto hoje é 7.500. Mas aí você analisa, por exemplo, se a pessoa receber durante muitos anos, né, se ela realmente
viver até os 80, 90 anos, o valor que ela investiu vai ser retornado para ela. Então, é nesse caso. Mas se a gente verificar que realmente aquele valor que está sendo depositado, né, investido por mês, não vai retornar na aposentadoria, cria uma estratégia para que esse valor seja reduzido, um pouco menor. Enfim, é tudo analisado mesmo, minuciosamente, para ver se esse vai ser o caso. Mas sobre a questão de perca salarial, isso não acontece em todos os casos, em alguns casos mesmo. E sobre o valor da aposentadoria reduzir, eu não sei se é isso que você estava perguntando, porque muita gente também, às vezes, comenta que eu aposentei com X e o valor foi reduzindo, caiu muito. Mas essa é uma questão de correção monetária, que tem uma diferença com o salário mínimo, e é outra história. Vamos para a próxima, Isabela. A pergunta do Álvaro: quem tem registro de apenas um salário, ainda vale a pena fazer o planejamento? Tem idade indicada? Bem legal essa pergunta. Nossa, muito boa mesmo. Então, sobre a questão de um salário, eu cheguei até a comentar isso aqui durante o nosso evento. O que acontece? O planejamento é para todo mundo. Até quem contribui sobre um salário pode projetar uma aposentadoria melhor. Então, vamos dizer assim, eu pago sobre um salário. Eu quero me aposentar com mais, mas eu sou registrado. Então, a gente tenta fazer a contribuição de uma outra forma. Como segurado contribuinte individual, como segurado facultativo, como uma forma de complementação ali do valor, que às vezes realmente a pessoa ela paga sobre um salário, mas aí existem formas da gente aumentar esse valor por mês para que a pessoa consiga reverter isso na aposentadoria dela. E questão de idade. O planejamento, ele não é só para quem está, por exemplo, iniciando a carreira, ele não é para quem está já quase se aposentando, porque a gente visualiza não só a questão, por exemplo, é só aposentadoria, é só o valor de investimento. Às vezes tem muitas coisinhas ali no meio que mudam totalmente o cenário. Então, se a pessoa tiver um tempo que ela trabalhou sem registro, se ela tiver um tempo rural, se ela tiver um tempo especial, isso muda totalmente o cenário dela de aposentadoria. Então, o planejamento, ele claro, visa sim analisar a questão de investimentos, é uma parte muito legal, mas é possível também você analisar a forma de antecipar a aposentadoria, com alguns períodos que não constam no INSS, que precisariam de comprovação e tudo mais, e a pessoa acaba geralmente tendo um valor até maior, porque aí ela iria pagar de INSS e ela vai receber de aposentadoria. Então, tem isso também. Em alguns casos, a pessoa, por exemplo, ela vai se aposentar e vai sair do emprego. Então, além dela estar recebendo aquele valor mensal por mês, ela ainda vai estar economizando o INSS que ela ia estar investindo, entendeu? Então, assim, não tem idade. Todos os casos requer um cuidado, né, para a gente analisar, e eu vejo que vale a pena em todas as idades, porque são cenários diferentes, né? Um planejamento que a gente faz para uma pessoa que está iniciando a carreira é diferente de uma pessoa que está perto de se aposentar, ou está ali no meio, né? Está um pouco perto, está jovem ainda para se aposentar, mas está também um pouco perto da aposentadoria, já tem que pensar nisso, então não tem muito uma idade fixa, não. Cabe para todos os casos. Vamos lá para a próxima pergunta. Foi do Rafael. Ele perguntou: o novo Tesouro Renda Mais é uma alternativa ao invés de contribuir com o INSS ou outros investimentos? Aqui, pelo que eu entendi a pergunta dele, ele está querendo fazer um comparativo com as previdências privadas, né? As formas de se aposentar aí de forma particular. Acho que você pode fazer um resuminho aí sobre isso, Isabela. Legal esse tema também. Sim, muita gente me pergunta, boa noite, Kátia, para você também. Muita gente me pergunta sobre isso, né, quando a gente vai fazer a questão do planejamento em si. O que acontece? Existe um problema nessas previdências privadas que, se a pessoa não tiver um controle financeiro, ou se não tiver um controle mesmo, às vezes, de gastos,
como é possível, em alguns casos, resgatar o que ela investiu, às vezes ela acaba ficando sem uma aposentadoria boa e sem o valor da previdência privada. Porque o INSS não tem como a gente retirar aquele valor. Não existe a possibilidade de você ir lá e resgatar. Então, eu acho que ele é mais seguro nesse ponto. E como, né, eu vejo que os brasileiros, né, em geral, a gente não tem uma cultura de investimento, né, de economia, tanto que o planejamento justamente é para a gente conseguir regularizar essa situação, para que a pessoa consiga se planejar, ter uma aposentadoria boa, uma aposentadoria digna, porque, infelizmente, a gente não tem educação financeira no Brasil suficiente para garantir que se as pessoas não pagassem o INSS, elas teriam condição de depois sobreviver na velhice ou na doença. Então, é muito importante. Também tem a questão da doença, né? Porque hoje a gente está aqui, está bem, está tudo certo, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Você contribuindo para o INSS, você vai ter essa certeza de que se você sofrer um acidente, se você tiver algum previsto com relação à sua saúde, você vai ter para onde correr, né, por um lado, porque quem é autônomo sabe muito bem que a gente tem a nossa renda e é isso, né, e a gente não tem um seguro, né, vamos dizer assim, quem é empregado ainda tem aquela questão que o salário sempre vai estar ali na conta, né, independente do que aconteça, você nunca vai ser prejudicado se você às vezes não puder trabalhar, né, porque tem algumas questões aí trabalhistas também, que a empresa tem que manter, enfim. Então, é essa questão que pega nesse aspecto. Eu só recomendaria alguém fazer um outro tipo de investimento se realmente aquela pessoa fizesse de uma forma estudada. E ainda assim, haveria o risco dela depois pegar todo o dinheiro investido e na hora da aposentadoria não ter nada, né, não ter nenhum valor. Eu digo isso porque as pessoas não costumam projetar nada para o futuro, não costumam pensar, mas e se acontecer alguma coisa e lá na frente eu precisar? Eu conheço muitas pessoas que às vezes tinham comércios, tinham algum tipo de empresa, algum tipo de negócio, e acabou que não conseguiu juntar dinheiro, não teve dinheiro depois que veio do negócio, acabou perdendo dinheiro que vendeu a empresa, e ficou com um salário de aposentadoria, porque chegou na velhice e acabou, às vezes, não tendo mais oportunidade de emprego. Então, tem muitas questões aí problemáticas, por isso que eu sou bem a favor, sim, do investimento no INSS nesse sentido. Isabela, e sem contar a questão da maternidade, né, da licença maternidade, que a gente não tem isso em investimento privado nenhum, né, que cubra a licença maternidade. Então, ou a gente faz um planejamento, né, mas esse é um grande diferencial também do INSS. A gente teve aqui uma pergunta da Elisa, doutora Isabela, a minha dúvida seria sobre registro em carteira. Na instituição em que trabalho, as professoras são registradas como monitoras na carteira e não como professoras pela CLT. Elas têm os mesmos direitos que se fossem registradas como professoras? Aqui já tá mais trabalhista do que do que previdenciário. Assim, para fins previdenciários, né, a questão de aposentadoria é somente se tiver constando como professora, né, até diretora, monitora, alguns cargos dentro mesmo de uma escola, não entram, não são todos os professores também que têm uma aposentadoria especial. Tem alguns professores, quando por exemplo, de universidade, não tem mais direito, aliás, não é que não tem mais, não tem direito a uma aposentadoria como professor. É só do ensino fundamental, ensino médio, e, enfim, aí teria que analisar, né, realmente, eu acho que se for o caso, seria mais uma regularização mesmo, porque isso vai fazer diferença na aposentadoria com certeza, né? Querendo ou não, são 5 anos a menos de tempo de contribuição e de idade. Então, é uma coisa que precisa ser levada em consideração, que faz muita diferença,
na hora da aposentadoria, né? Porque a gente sabe que o cargo de professora é muito desgastante, né? Muito difícil. E eu sei que muita gente já quer se aposentar, e se existe esse direito, né? Se você exerce uma atividade de professora, realmente o correto seria que constasse isso, né? Na carteira de trabalho, até porque na hora o INSS vai verificar isso, né? Se na carteira tiver monitor, ele vai considerar como se fosse uma aposentadoria normal. Acho que acabamos as perguntas aqui do chat. Vamos esperar aí uns minutinhos, se mais alguém quiser enviar. De qualquer forma, já agradecendo aí todo mundo que ficou ao vivo conosco até o final. A Isabela, e falando, é difícil a gente se autoelogiar, mas a Isabela é realmente, né, ela é especialista em direito previdenciário, então é uma matéria muito delicada, então realmente precisa de um profissional especializado na área. É muito importante que seja feita uma análise minuciosa de cada caso. Então tá aí, né, no slide, inclusive o contato do escritório para agendamento. E quem quiser esse material também, né, Isabela, quiser ter acesso a esse material, é só mandar uma mensagem para nós aí pelo WhatsApp do escritório, que a gente vai encaminhar o material para vocês também. Vou passar a palavra para a Isabela fazer o encerramento. Obrigada, Marina. Gente, essa parte realmente é muito importante. Não é porque eu faço isso, mas é porque eu vejo que faz muita diferença, muita diferença. Até porque, igual eu falei, às vezes isso garante o sustento de alguém, né? Então, não deixa para depois o que você pode fazer agora. Então, é isso que eu acho que a gente precisa levar em consideração. Eu espero que eu tenha conseguido repassar para vocês sobre essa questão do planejamento. Eu não consegui falar nem a metade, porque é muito pouco tempo para muita coisa. Se eu fosse falar detalhadamente sobre a aposentadoria, sobre o planejamento, ia demorar muito tempo, ia ficar muitas horas aqui, porque é uma coisa que se deixar eu realmente vou ficar falando, que eu gosto. Mas eu espero que tenha ficado claro aí a importância, que era o objetivo principal, explicar o que é, né, trazer essa informação para vocês, importância e tudo mais. E qualquer dúvida também, a gente deixa aí nosso contato à disposição. O meu Instagram está aqui, o Instagram do escritório também, @Marcos Ribeiro Advogados. A gente posta muito conteúdo legal, informativo mesmo. A gente tem a intenção realmente de trazer essas informações sobre o direito, que tem muito mito nessas áreas, né? Então, a gente quer realmente que vocês entendam dos direitos que vocês possuem. Então, segue o escritório, eu tenho certeza que dali vocês vão saber muita coisa legal. E tem também o e-mail do escritório, se vocês precisarem entrar em contato com a gente para agendar, enfim, a gente deixa à disposição o e-mail, e o nosso WhatsApp também está aqui embaixo. Vocês podem entrar em contato. Eu agradeço muito, muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Quem ficou aqui até o final também, eu vou disponibilizar esse material, porque acredito que vai ser melhor vocês também conseguirem visualizar algumas coisas. E eu me coloco à disposição aí para esclarecer as dúvidas. Só entrar em contato através do WhatsApp e do e-mail. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigada, Jéssica.